Olá pessoal, vamos dar aqui continuidade ao nosso projeto, né, de resolução de questões do cargo de APJ e vamos resolver agora a questão número 34 do TRT da Bahia, né, uma questão que vai versar sobre risco, ameaça, ocasionando dano ou perda, né? Eu considero que esse tema ele é um tema que dentre os vários, é o que mais tem um índice de erros, vamos dizer assim. Porque às vezes eu acho que a galera às vezes se confunde um pouco entre a diferença entre o risco e a ameaça, principalmente quando vai para a questão de exemplos, quando vai a questão mesmo na prática. Acho que acaba, eita, será que foi um dano? Será que foi uma perda? A galera vai muito confiante e acaba errando. Então, eu aconselho a revisar, dar uma lida, tentar prestar atenção em certos detalhes, para não perder essa questão na hora da prova. Eu vou tentar aqui falar, né, como eu consigo fazer essas questões nesse momento, qual é o bizu, qual é a minha mentalidade que eu uso e que pode servir para vocês, beleza? Então, vamos ver aqui. Ao analisar uma ocorrência em que uma pessoa adentrou um ambiente protegido sem autorização, quer dizer, uma pessoa, né, ela consegue adentrar um ambiente que ele é protegido, que ele é fechado, por algum evento, por alguma brecha que tinha naquele sistema, e ali permaneceu por algumas horas. E após, saiu sem ser notado. O agente de polícia pode constatar que essa pessoa, ou ela, vamos tentar trazer, eu sempre falo, para a gente tentar trazer para a nossa prática, para a nossa vivência, como a PJ. Imagina só uma pessoa que ela vai a um tribunal e tem certas localidades no tribunal, no fórum, na sua subseção, que é restrito o acesso. Pô, porque lá dentro tem é, até armamentos, tem processos físicos que se sumir vai causar um certo prejuízo, entendeu? Então tem locais que devem ser mais protegidos do que outros. Então, imagine só essa pessoa entrando nesse local e acontecendo alguma coisa ali dentro, ou até mesmo sem acontecer nada. E aí, vai ter dano? Vai ter perda? Vai ser mais ou menos por aí que essa questão vai ser o caminho dessa questão. Já abriu aqui a nossa mente para essa questão, que vai ser mais ou menos isso. Poxa, tá falando de dano, de perda, então vamos por aqui, vamos tentar imaginar dessa forma. A gente vai para a letra A. Essa pessoa que adentrou ali, ela acabou por vandalizar equipamentos, subtrair certo numerário em dinheiro e saiu desse ambiente sem ser notado. Aí pergunta, houve perda no sentido de que ocorreu uma falha nos controles de acesso do ambiente e, ao mesmo tempo, houve um dano pela subtração em dinheiro que demonstra um prejuízo real. Aqui eu posso de antemão falar que ele inverteu. Houve um dano porque teve a falha nos controles de acesso. E a perda, aí sim, foi porque teve a subtração, a vandalização dos produtos. Eu costumo falar, para tentar decorar, eu gosto do verbo rir, né? Quando você ri, você ria. Aí eu gosto de chamar aqui de riscos e ameaças. Esse ria causa, às vezes, dano, mas tanto risco como ameaça causam danos diferentes. Eu gosto de fazer assim: risco, eu boto uma linha fechada, não é? Porque o risco ele causa um dano real. Já a ameaça, eu gosto de botar numa linha tracejada. Por quê? Porque ela causa um dano potencial, ok? Vou tentar até aqui abrir para vocês uma outra aba. Deixa eu ver se eu consigo aqui abrir outra aba, para ficar melhor para a gente poder compreender. Aqui. O risco, né? O RIA, beleza? Causando o quê? Um dano, ok? Linha fechada, dano potencial. Linha tracejada, opa, desculpa, dano real,
desculpa, dano real, linha fechada. Linha tracejada, dano potencial. O que seria basicamente a diferença? Então, quando acontece um risco, o dano é real. Então, consequentemente, como uma consequência, teremos uma perda. É um dano real que, consequentemente, terá uma perda. Vai ter um prejuízo, vai ter uma perda para a instituição. Já a ameaça, ela é um dano potencial. O que seria esse dano potencial? É um dano que terá como consequência ou não, sim ou não, uma perda. Aí eu gosto de dar o exemplo. Vamos lá. Sempre na base do exemplo. Temos aqui uma sala onde tem processo. Não é? Não tem processo. Aí, de repente, acontece um incêndio. Então, aconteceu um incêndio. Aquele incêndio vai pegar fogo e destruir processos que ainda não foram digitalizados. Por exemplo, são processos físicos que não foram digitalizados, vai pegar fogo, perder aqueles processos. Então vai acontecer o quê para a instituição, para o tribunal? Uma perda. Vai ter uma perda de processo, vai ter uma perda material que não tem mais volta. Perdeu, acabou-se. Tem essa consequência, vai ter um prejuízo. Eu costumo falar um prejuízo severo, um prejuízo que não tem volta. Isso seria um risco. Aí entra em questão a análise de risco, que é representada pelaquela porcentagem. Não sei se vocês lembram. Vocês já viram falar sobre isso. Que vai ser o estudo da análise de risco da probabilidade daquele evento, o incêndio, acontecer ou não. E quais são as variantes para poder minimizá-lo ou pelo menos controlá-lo. Entendeu? Essa é a nossa questão da nossa análise de risco. Para poder o quê? Evitar as perdas. Beleza? Já a ameaça, ela causa um dano potencial. Então, é um dano no qual, como eu posso dizer, que vai ter ou não aquela perda. Pode ser que nem aconteça a perda. Eu gosto de usar o exemplo. Autores dão até esse exemplo de uma corrente fechada. Aquela corrente não tem aquele zerozinho, né? Aí vai ter um momento que nessa corrente vai ter esse espaço, vai ter essa brecha no qual o agente vai se utilizar dessa vulnerabilidade que tem no sistema para poder adentrar. Ali ele vai causar uma certa ameaça. Vai ter uma ameaça ao sistema. Pelaquela brecha, aquela vulnerabilidade. Né? Ele vai se utilizar, ele vai fazer aquela ameaça ao sistema. Pode ser que ele não faça nada. Pode ser, como diz a questão, ele adentre, olha como já está começando a aparecer para a gente o X da questão. Tem uma certa, é fechado o sistema, né? O sistema de poder entrar dentro do tribunal de áreas restritas, mas tem uma certa vulnerabilidade. Poxa, ninguém está olhando, a porta aqui aberta, não estão trancando a porta. Momentos que é para estar trancada. O cara percebe, eu vou olhar o que é que tem ali dentro. É uma vulnerabilidade, o não fechamento da porta, que tem que estar fechada, por algum erro do APJ, por algum erro de alguém que faz parte da segurança, a porta fica aberta e aquela pessoa acha que vou ver o que é que tem ali dentro. Ixi, será que tem armamento ali dentro? Olha aí, a mente criminosa. Aí ele vai lá, adentra, fica ali, olha, não tem nada, bicho, é só um processo, não quero isso não. Quer dizer, ele se aproveitou da vulnerabilidade, ameaçou o sistema, mas como é ameaça, causou um dano potencial. Poxa, podia não acontecer uma perda. Que era o quê? Ele roubar ali aquele processo que ele entrou, só viu que tinha processo, podia ter pego e gerado uma perda para a instituição. Você está me entendendo? Vocês estão me entendendo? Aí pode ou não acontecer uma perda, como não aconteceu. Ele só olhou, chegou aí. Tá? Ele causou uma ameaça para o sistema, mas só olhou e esse processo não me interessa, e saiu. Então foi um dano potencial. Entendeu? Então é mais ou menos isso. Está um pouco extenso o vídeo, mas é porque esse tema ele requer essa atenção.
Que a gente tenha esse certo cuidado, tente fazer essa diferenciação para na hora da prova não cometer o deslize de perder uma questão. Então, voltando aqui para a questão, deixa eu ver aqui, voltando aqui para a questão, vamos lá. Foi o que eu falei, a letra A está falsa, porque a perda é vandalizar o equipamento e subtrair o numerário. Isso sim é perda, não o dano. Né? Em que pese ter entrado sem autorização, não subtraiu nenhum objeto, não causou nenhum tipo de alteração no ambiente, então houve um dano, no sentido que ocorreu uma falha nos controles de acesso. Esse dano aqui é o dano que eu acabei de dizer. Ele adentrou, olhou, esse aqui é o dano potencial. Potencial. Então houve sim um dano, que ocorreu uma falha nos controles de acesso do ambiente, foi o que eu acabei de dizer. Porém, não houve uma perda, porque ele só entrou, ele não subtraiu nada, foi o que eu disse, ele só olhou, vixe, eu pensava que tinha armamento aqui, mas tem só papel, não quero lá nada, vou embora. Pronto, mas houve sim um dano. Aí, ó, a questão. Acabei de dar um exemplo e caiu o exemplo que eu acabei dando. Né? Então, a resposta correta é a letra B. Pô, mas vamos analisar as outras para a gente tentar entender, para a gente fixar isso na nossa mente. Beleza? Não ocorreu nenhuma alteração no ambiente e tampouco qualquer prejuízo material. E dessa forma não ocorreu dano ou perda? Ocorreu dano, acabei de explicar, ocorreu dano potencial. Ok? Então, aqui não ocorreu dano, está errado. Então aqui é falso. Em que pese ter entrado sem autorização, não deixou nenhum sinal de passagem ali, principalmente no sentido de acarretar algum prejuízo. Houve uma perda no sentido de que houve uma falha. Acabei de dizer, olha aí. Houve uma perda no sentido de que houve uma falha nos controles de acesso. Não, isso é dano. Perda é quando tem aquele prejuízo, mesmo aquele. Sumiu um processo que não foi digitalizado, sumiu um notebook. Ali ocorreu uma perda, aquele notebook tinha um HD muito importante para a vara. Aquilo sim é uma perda. Aqui não, foi só um dano. Ok? Falso. E por fim, só para encerrar, acabou por subtrair, deixa eu apagar aqui. Acabou por subtrair objetos de valores. E ao sair do ambiente, sem ser notado, olha aí como subtraiu já é perda de um. Sem ser notado, constatou dano. Olha. No sentido de que ocorreu uma falha nos controles de acesso do local. Porém, não houve perda. Olha só, não houve perda, teve a perda. O dano, sim, foi por causa da falha nos controles de acesso. Porque até eu expliquei naquela questão da ameaça. Aquela corrente onde tem uma certa vulnerabilidade e o cabo se utiliza ali para ameaçar o sistema. Então, porém, não houve uma perda, teve a perda. Ou subtraiu objetos de valores. Falso. Ok? Então, a resposta certa, letra B. Não sei se ficou bem entendido para vocês. Deixem aí os seus comentários. Pô, ficou legal, ficou ruim, não entendi isso, entendi assim, dessa forma. Que é uma troca de conhecimentos. Não sou professor, reitero mais uma vez. Estou só explicando como eu faço as questões e como pode lhe ajudar. Beleza? Então deixa aí, se gostou, curte, comenta, compartilha com a galera aí que está nesse mesmo barco de concurseiro para a área de policial judicial. E até a próxima, com mais questões, mais resoluções e algumas explicações. Beleza? Até mais.